Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar juntos prescrição de uma maneira muito prática. O meu objetivo aqui vai ser colocar no quadro de uma maneira muito prática as espécies de prescrição que existem, para a gente então, a partir desta visualização prática dos tipos de prescrição, a gente poder avançar nesse tema tão importante para você que está estudando para concurso público. Eu sou o Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que eu ensino Direito Penal. Então vamos lá. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Hoje nós vamos avançar um pouquinho, como eu disse na aula passada, nós vamos intensificando aqui o grau de dificuldade. Prescrição, nós já vimos que é a perda de um direito do Estado, a perda do direito de punir ou a perda de executar a pena. Então nós temos o seguinte: quando o sujeito comete um crime, assim que ele comete um crime, surge para o Estado a pretensão punitiva. O Estado passa a ter o direito de punir esse condenado. E o Estado, então, tem que exercer essa pretensão punitiva durante um prazo fixado por lei. O Estado não pode exercer a pretensão punitiva ad infinitum. O Estado tem um prazo fixado por lei e esse prazo está, ou esses prazos estão fixados lá no artigo 109 do Código Penal, e o Estado, então, para exercer essa pretensão punitiva, o Estado precisa observar esse prazo. Se aquele prazo fixado, ou aqueles prazos fixados no artigo 109 ocorrerem, vai haver prescrição. E o Estado não terá mais essa pretensão punitiva que vai se perder. E nós já vimos, até na aula passada, o tríplice fundamento da prescrição: negligência do Estado, reabilitação do condenado, e vimos também a teoria do esquecimento. Então, o sujeito comete um crime, surge a pretensão punitiva, a pretensão punitiva tem que ser exercida no prazo fixado ou nos prazos fixados no artigo 109 do Código Penal, e essa pretensão punitiva ela vai existir até um determinado momento. Qual é esse momento? A partir do trânsito em julgado em definitivo, vira-se uma chave. Então nós temos aqui sentença penal condenatória transitada em julgado. Transitada em julgado para ambas as partes, acusação e defesa. Transitou em julgado em definitivo, vira-se uma chave e surge para o Estado agora a pretensão executória. Até aqui existia a pretensão punitiva, depois surge a pretensão executória. E a pretensão executória, ela também deve ser exercida dentro dos prazos fixados no artigo 109 do Código Penal. Se o Estado não observar esses prazos do artigo 109 do Código Penal, vai existir a prescrição da pretensão executória. Então vejam que nós só temos como visualizar duas pretensões por parte do Estado. A pretensão punitiva, que surge com o cometimento do crime, e ela vai existir até a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo. Depois da sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo, vira-se uma chave, surge a pretensão executória. Se a pretensão executória não for exercida no prazo fixado no artigo 109, existirá a prescrição da pretensão executória. Então nós podemos ter prescrição da pretensão punitiva e podemos ter também prescrição da pretensão executória. Agora, observe isso que eu queria deixar muito claro aqui para você. Observe que se a gente não tem sentença penal condenatória ainda, nós não temos uma pena fixada. Se nós não temos sentença penal condenatória e, portanto, não temos pena fixada, nós só podemos falar em prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Então, aconteceu um crime de homicídio aqui, em que a pena é de 6 a 20 anos, eu não tenho ainda uma pena fixada, eu não tenho ainda uma pena em concreto. Então eu só tenho a pena em abstrato, eu só posso trabalhar para fins de prescrição com a pena em abstrato. Se eu só tenho a pena em abstrato, eu vou pegar a pena máxima, nesse caso aqui 20 anos, e vou jogar na tabela do 109 e terei
o prazo prescricional. Estou falando de prescrição da pretensão punitiva. Agora, pode acontecer que surja uma sentença penal condenatória e fixe, por exemplo, uma pena de 8 anos. A pena em abstrato é de 6 a 20 anos, surgiu uma sentença penal condenatória e fixou uma pena de 8 anos. Vejam, até essa sentença penal condenatória, nós estávamos trabalhando com a pena de 20 anos. E agora existe uma pena de 8 anos. Aí surge a pergunta, eu posso então começar a analisar a prescrição agora, sob a ótica da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, porque eu já tenho uma pena em concreto? Ainda não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque essa pena de 8 anos aqui, ela não é uma pena máxima fixada pelo juiz. Por quê? Porque se o juiz fixou uma pena de 8 anos, o Ministério Público pode recorrer. E ao recorrer, ele pode conseguir uma pena de 15, 18, de 20 anos. Então vejam que essa pena de 8 anos não serve ainda para fins de prescrição. Eu só posso analisar a pena em concreto para fins de prescrição se eu tiver uma pena fixada em concreto e se eu tiver um requisito do trânsito em julgado para o MP ou do trânsito em julgado para a acusação. Por quê? Porque se eu tenho trânsito em julgado para o Ministério Público, significa dizer que essa pena de 8 anos já é a pena máxima aplicada àquele caso, porque já há trânsito em julgado para o MP. E a defesa não vai recorrer objetivando aumentar a pena. Então eu já tenho uma pena máxima, significa dizer que eu já tenho uma pena em concreto e já posso analisar essa pena em concreto para fins de prescrição. Então, se antes eu estava analisando a pena de 20 anos jogando na tabela do 109, agora eu vou pegar a pena de 8 anos, porque eu já tenho sentença penal fixando uma pena e já tenho trânsito em julgado para o MP. Se eu já tenho trânsito em julgado para o MP, significa que essa pena é a pena máxima aplicada para aquele caso. Então, eu já posso botar no artigo 109 do Código Penal e ver, então, o prazo prescricional. Agora, olha que interessante. Todos esse prazo aqui, e aqui teve, por exemplo, recebimento da denúncia, né? Todo esse prazo aqui, a gente analisou sob a ótica da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, levando em consideração a pena de 20 anos jogada no 109, que dá 20 anos. Agora nós vamos fazer uma reanálise, não mais jogando no 109 do Código Penal a pena de 20 anos, a pena máxima, mas sim agora a pena em concreto de 8 anos. E sabemos que o prazo prescricional, jogando 8 anos no 109 do Código Penal, vai dar menos do que 20 anos. Então pode acontecer de não ter dado a prescrição pela pena em abstrato, mas agora dá a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. E aí, se a gente analisa da sentença para trás, nós temos a prescrição retroativa. Se a gente analisa da sentença para frente, nós temos a prescrição intercorrente. Então vejam que eu ainda estou me referindo à prescrição da pretensão punitiva. Só que agora não mais a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, mas sim a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou em concreto. Se ela se der do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória, eu tenho prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. Se ela se der para frente, eu tenho prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente ou superveniente. Então vejam que nós já temos aqui 4 tipos de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva até o trânsito em julgado em definitivo. Depois do trânsito em julgado em definitivo, nós temos prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva ela pode se dar prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, quando eu ainda não tenho uma pena aplicada e essa pena aplicada ou em concreto não for ainda a pena máxima aplicada para aquele caso, e aí eu analiso a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Agora, se eu já tenho uma pena em concreto e já tenho o requisito necessário para essa pena em concreto servir para fins de prescrição, qual é esse requisito?
trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público. Se eu já tenho sentença penal condenatória fixando uma pena e trânsito em julgado para a acusação para o Ministério Público, significa dizer que essa pena aplicada já é uma pena que pode ser analisada para fins de prescrição. E aí eu vou analisar da sentença para trás, prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. E posso analisar também, se não tiver prescrição nesse intervalo aqui, eu vou analisar para frente e aí eu analiso prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente. A análise aqui, ela vai se dar da sentença penal condenatória até o início do cumprimento da pena. Porque o início do cumprimento da pena é uma causa de interrupção da prescrição. Então, da sentença penal condenatória, da publicação da sentença penal condenatória até o início do cumprimento da pena, pode transcorrer aí o que se chama de prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente. Então, o que a gente precisa deixar claro aqui é que eu só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada se existir uma pena em concreto aplicada pelo juiz e se já existe trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público. Não é? Se já existe esse trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público, essa pena em concreto já serve para fins de prescrição. E aí eu posso fazer uma análise para trás, retroativa, ou para frente, intercorrente. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se você estiver gostando dos vídeos que eu estou postando aqui no canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal e dar um like neste vídeo para que nosso vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.